As 7 armaduras de Deus para resistir o mal e fortalecer a sua fé. A fé não é um escudo contra o sofrimento, mas uma porta para a resistência. Você já sentiu como se estivesse tentando permanecer firme, mas tudo ao seu redor parecia desmoronar? Já se questionou se Deus realmente está com você quando a vida silencia, quando a resposta não vem, quando os dias maus parecem se multiplicar sem aviso? A maioria das pessoas associa fé a milagres visíveis, respostas rápidas, sentimentos elevados, mas a verdade mais profunda da fé está exatamente onde quase ninguém olha, no silêncio, na espera, na resistência invisível que sustenta o espírito quando o corpo quer desistir. A fé verdadeira não é aquela que te poupa da dor, mas aquela que te permite continuar, mesmo ferido, mesmo sem entender, mesmo quando os céus parecem calados. Há momentos em que você não precisa de uma explicação, precisa de sustento, e é exatamente aí que entra a armadura de Deus. Ela não foi feita para te transformar num herói aos olhos do mundo, mas para te manter em pé quando tudo dentro de você quer ceder. Cada parte dessa armadura revela não apenas um elemento espiritual, mas um princípio eterno que confronta suas maiores fraquezas e ativa em você forças que não vêm da carne, mas do alto. O cinturão, a couraça, os calçados, o escudo, o capacete, a espada e, por fim, a oração. Não são adereços místicos, são camadas de propósito e revelação que sustentam quem decidiu confiar, mesmo quando o chão some sob os pés. Você vai perceber que a armadura de Deus não é entregue para aqueles que querem lutar, mas para os que desejam resistir. Ela é dada a quem entendeu que o maior milagre é permanecer firme quando ninguém mais esperava isso de você, nem mesmo você. A Bíblia não nos apresenta essa armadura como uma fantasia espiritual, mas como um revestimento indispensável para sobreviver aos dias maus, que não avisam quando chegam, não pedem licença e não escolhem hora. Eles simplesmente chegam, e quando chegam, só permanece quem já está vestido de dentro para fora. E não pense que essa armadura será colocada por você no dia da crise. Não, ela é construída em segredo, nos bastidores, na constância do oculto, nas decisões pequenas que ninguém vê, nos nãos que você diz para si mesmo, nos sim que você diz para Deus, mesmo sem vontade. Cada peça não apenas protege, mas reposiciona você diante da vida, da dor e de si mesmo. Porque a verdade é que a maior batalha que você vai enfrentar não será contra o que te acontece, mas contra o que você pensa sobre o que te acontece. E é por isso que essa armadura começa por dentro, pela alma, pela mente, pelo espírito. Este vídeo não é sobre ensinar a você como vencer batalhas externas. É sobre revelar como Deus te prepara para resistir àquilo que não pode ser mudado de fora, mas pode ser transformado por dentro. Quando Paulo escreveu sobre essa armadura, ele estava preso, limitado fisicamente, sem controle sobre sua liberdade, mas totalmente consciente de sua força interior. Ele nos ensina que mesmo quando estamos cercados, não estamos derrotados. Mesmo quando estamos em silêncio, ainda podemos ser firmes. Mesmo quando tudo parece contra, ainda há algo que pode nos sustentar. Você não está aqui por acaso. Se chegou até este conteúdo, é porque em algum nível o seu coração grita por firmeza. Talvez você esteja cansado, ferido, desapontado com o tempo, com as pessoas ou até com Deus. Mas o que você vai ouvir agora não é apenas uma explicação teológica. É uma convocação espiritual para se levantar de onde está e se vestir daquilo que Deus já preparou para te manter de pé. E quando você veste essa armadura, não importa o tamanho do problema, a intensidade do medo ou a repetição da dor. O que importa é que você agora não está mais lutando com as próprias forças. Você está revestido do alto, então prepare o seu coração.
O que você está prestes a receber vai além da informação. É revelação. É transformação. É o tipo de verdade que não apenas toca, mas reposiciona. Hoje você vai entender que a fé não é um escudo contra o sofrimento. É uma porta para resistir dentro dele. E nessa jornada, cada peça da armadura vai te lembrar que Deus nunca prometeu ausência de tribulação, mas garantiu presença em cada passo. Ele não tirou o vale, mas te deu o cajado. Ele não apagou a fornalha, mas caminhou contigo dentro dela. Ele não calou os ventos, mas te ensinou a andar sobre as águas. E agora chegou a hora. É tempo de vestir a verdade, a justiça, a paz, a fé, a salvação, a palavra e a oração. Uma por uma, não como símbolos, mas como fundamentos. Porque resistir não é um dom, é uma construção. E você está prestes a ser edificado de forma que nem mesmo os dias maus poderão derrubar. O cinturão da verdade, quando mentiras disfarçadas de dúvida tentam enlaçar sua mente. A verdade não é apenas uma ideia, ela é um alicerce. E o cinturão da verdade não foi a primeira peça da armadura por acaso. Na cultura romana, o cinturão era o que segurava todas as outras partes da vestimenta de um soldado. Sem ele, a armadura não se sustentava. Da mesma forma, sem a verdade, nada se mantém firme dentro de nós. E não estamos falando apenas de verdades doutrinárias, mas daquelas que sustentam sua identidade quando o mundo tenta desconstruir tudo o que Deus disse a seu respeito. A dúvida nem sempre chega como negação direta. Às vezes, ela se disfarça de questionamento lógico, de prudência exagerada, de sabedoria humana. Mas por trás de muitas dessas vozes, há uma tentativa de desalinhar o coração com aquilo que o céu já declarou. O cinturão da verdade é o que te impede de se perder no labirinto das meias-verdades. Ele te protege contra o engano mais perigoso, aquele que parece certo, mas é baseado no medo, na mágoa, na insegurança. Quando você decide viver sem esse cinturão, tudo se torna negociável. A sua fé se torna frágil, o seu sim pode virar talvez, o seu não se torna um talvez sim. O cinturão da verdade é o que te lembra quem você é, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Ele te faz permanecer quando as palavras de outros tentam te moldar à imagem deles. É o que te permite olhar no espelho da alma e ver a imagem de Deus em você, mesmo quando tudo ao redor grita que você falhou, que você não é digno, que você não vai conseguir. E não é fácil sustentar a verdade, porque ela confronta, exige escolhas, despedaça ilusões, mas também liberta. A verdade é o que te arranca da prisão da performance e te coloca no lugar da confiança. Quando você a veste, não precisa mais provar nada para ninguém. Você já sabe de onde veio, a quem pertence e para onde está indo. O cinturão da verdade te livra do peso de tentar agradar a todos e te leva ao descanso de ser quem Deus te chamou para ser. Muitas vezes, a verdade não é o que você sente, é o que você decide crer. Ela não se ajusta aos seus desejos, ela te alinha ao propósito. E se você for sincero consigo mesmo, talvez perceba que algumas das batalhas que está enfrentando agora não são contra gigantes externos, mas contra as mentiras internas que você permitiu morar dentro de si. Frases como, eu não sou suficiente, Deus se esqueceu de mim, isso é maior do que eu. São grilhões emocionais que precisam ser quebrados pela verdade que liberta. Vestir o cinturão da verdade é declarar com firmeza. Eu não vou viver pela opinião do medo, eu não vou caminhar pelas lentes do trauma, eu não vou tomar decisões com base nas minhas falhas, mas sim naquilo que Deus já afirmou sobre mim. A verdade é que você é amado mesmo quando se sente rejeitado. É que você é forte mesmo quando está chorando. É que há um propósito mesmo nas pausas que você não entende. E essa verdade, quando se torna sua base, muda tudo.
Jesus disse que conheceríamos a verdade e ela nos libertaria. Mas antes de libertar, ela confronta. Antes de consolar, ela reorganiza. E talvez seja por isso que tantos evitam vestir esse cinturão. Porque ele te chama para deixar para trás as fantasias, as justificativas, as máscaras. Ele te convida a ser real diante de Deus e de si mesmo. E esse convite, embora desconfortável, é o único caminho para resistir ao mal que tenta entrar sorrateiramente pelas brechas da alma. Hoje, Deus está te chamando para ajustar esse cinturão, para parar de viver de meias palavras, de crenças inconsistentes, de promessas esquecidas. Ele quer te firmar na verdade, que não muda com o tempo, que não cede à pressão, que não desaparece nas tempestades. E quando você estiver firmado nela, vai perceber que o que te sustentava não era sua força, mas o que você decidiu crer no mais profundo da sua alma. A verdade não é uma ideia religiosa, é uma pessoa, é Cristo. E quando você se apega a Ele, tudo aquilo que tentava te desviar perde força, porque agora você sabe. E quem sabe da verdade não é mais escravo da dúvida, é livre para resistir, permanecer e vencer. A couraça da justiça, protegendo o coração das expectativas que ferem. Existem feridas que não sangram por fora, mas deixam marcas profundas por dentro. São as feridas das injustiças que enfrentamos, das expectativas não correspondidas, das comparações que nos fizeram duvidar do nosso valor. A couraça da justiça é a resposta divina para esse tipo de dor. Ela não é feita para endurecer o coração, mas para blindá-lo contra as investidas sutis que tentam distorcer a forma como você enxerga a si mesmo e a Deus. Muitos pensam que justiça aqui é fazer tudo certo, é ser irrepreensível, é estar com a vida em ordem. Mas não. A justiça de que falamos é a que vem do alto. É a posição que você recebe quando confia, não em si mesmo, mas em Cristo. É uma cobertura que não depende do seu desempenho, mas da aliança que Deus fez com você. A couraça da justiça protege o lugar mais vulnerável, o coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. E quando ele é atingido por mentiras, mágoas e frustrações, tudo ao redor começa a desmoronar. Quantas vezes você já confiou em alguém e foi traído? Quantas vezes se entregou a um propósito e não foi reconhecido? Quantas vezes fez o bem e recebeu o mal em troca? Essas experiências deixam uma brecha que, se não for protegida, se torna porta de entrada para a amargura, ressentimento e cinismo espiritual. E é por isso que a couraça é indispensável. Ela não impede que as flechas venham, mas impede que elas penetrem. Ela não evita o impacto, mas impede a perfuração. Ela te permite continuar acreditando mesmo quando tudo tenta te fazer desistir. Quando você veste essa couraça, o perdão se torna possível, porque você entende que sua justiça não está em devolver o que recebeu, mas em manter o coração limpo diante de Deus. Vestido dessa justiça, você não vive como vítima, mas como filho. Você não busca retribuição, busca redenção. A couraça te lembra que mesmo em meio à injustiça humana, há uma justiça maior operando nos bastidores. E isso te traz paz, mesmo que o cenário não mude. A maior armadilha do inimigo é fazer com que você reaja com base na dor e não na verdade. Quando seu coração não está protegido, ele se torna campo fértil para interpretações distorcidas, decisões impulsivas e afastamento da presença de Deus. Você começa a orar menos, a se envolver menos, a confiar menos. E sem perceber, está vivendo como alguém ferido, não como alguém revestido. Mas quando o coração está guardado pela justiça, até mesmo a dor se transforma em solo para a maturidade espiritual. A couraça da justiça também traz alívio para a culpa. Quantos vivem carregando pesos que Deus já perdoou?
Quantos se condenam por erros que já foram cobertos pelo sangue? Essa couraça não é só proteção contra ataques externos, mas contra os julgamentos internos. Ela declara sobre você: justificado, aceito, perdoado, amado. Isso muda completamente a forma como você caminha diante de Deus. Você deixa de se esconder e começa a se apresentar com confiança, não porque é perfeito, mas porque está revestido. Esse revestimento não é automático, ele exige consciência. Exige que você rejeite as acusações do passado e aceite a verdade do Evangelho. Exige que você abandone a mentalidade de escravo e assuma a identidade de filho. Exige que você pare de tentar merecer e comece a viver como quem já recebeu. E quando isso acontece, o coração se fortalece, a fé se firma, a esperança se renova. A couraça da justiça é um lembrete diário de que o que te protege não é a ausência de dor, mas a presença de uma convicção inabalável. Deus é por mim. E se Ele é por mim, quem será contra mim? Essa convicção te reposiciona. Ela te impede de se vingar, de se fechar, de se desviar. Porque agora você sabe que há algo mais profundo em jogo. Seu coração precisa permanecer puro para que sua caminhada seja plena. Hoje, talvez, você precise pedir a Deus que revista seu coração novamente, que Ele arranque os espinhos da amargura, cure as feridas da frustração e te faça lembrar que você não está desprotegido. Há uma couraça sobre você, uma justiça que não se abala, que não depende das circunstâncias, que não falha. E é essa justiça que te mantém firme, mesmo quando tudo tenta endurecer ou corromper o seu interior. Os calçados da preparação do Evangelho da Paz. Quando o caminho é incerto, mas você segue. Existe um tipo de firmeza que não nasce da certeza sobre o destino, mas da paz que habita o coração de quem sabe com quem está caminhando. Os calçados da preparação do Evangelho da Paz representam mais do que prontidão para anunciar a mensagem de Cristo. Eles são a fundação emocional e espiritual de quem aprendeu a andar em paz, mesmo quando o chão parece instável. Porque a verdade é que em muitos momentos da vida, você não vai ter garantias, não vai ver o próximo passo com clareza, não vai entender o motivo de certos caminhos. Ainda assim, é possível seguir. E não seguir tropeçando, mas com firmeza, com equilíbrio, com direção. O Evangelho da Paz não é a ausência de conflito, é a presença de um descanso interior que sustenta a mente quando tudo ao redor diz para parar. É a certeza silenciosa de que Deus está guiando, mesmo quando os sinais externos não são favoráveis. Calçar esses sapatos é declarar: eu escolho andar com fé, mesmo sem ter todas as respostas. É decidir não estacionar no medo, mas avançar na confiança. É saber que sua caminhada não depende de estabilidade exterior, mas de uma convicção interna de que você foi chamado para seguir. E há algo poderoso em entender que Deus nos prepara para andar antes mesmo de nos mostrar o destino. Ele nos fortalece no trajeto, porque há lições que só são aprendidas enquanto se caminha. Paz não é um ponto de chegada, é o modo como você se movimenta. Pessoas esperançosas andam diferente. Elas pisam com leveza, mesmo em terrenos áridos. Elas caminham com coragem, mesmo em vales desconhecidos. E essa paz só pode vir do alto. Quantas vezes você já se sentiu paralisado por medo de errar o caminho? Quantas vezes esperou por um sinal que não veio, por uma resposta que não chegou, por uma direção clara que parecia nunca aparecer? É nesses momentos que os calçados da paz fazem diferença, porque eles te capacitam a andar com o coração em paz, mesmo quando a mente tem dúvidas. Eles te mantêm em movimento quando a lógica mandaria parar. Eles não são garantia de conforto, mas são certeza de estabilidade interior. Isso muda tudo.
Quando você está calçado com a paz de Deus, você se torna imune à pressa que destrói processos. Você aprende a respeitar o tempo do céu, a andar no ritmo da graça, a ouvir a voz de Deus mesmo no silêncio das circunstâncias. A paz não é ausência de barulho, é presença de uma certeza profunda de que você está sendo guiado por algo maior do que sua própria compreensão. A preparação do Evangelho da Paz também te capacita para encontros que transformarão outras pessoas. Você se torna portador de uma mensagem viva, alguém que onde pisa leva cura, onde chega leva esperança, onde fala libera reconciliação. Não por força humana, mas porque o que você carrega não é apenas uma ideia, é uma atmosfera de paz. E essa paz é fruto de alguém que foi quebrado, restaurado e reenviado. Alguém que conheceu o chão duro da dúvida, mas também pisou no solo firme da fé. Há uma geração que precisa ver gente caminhando com paz, que precisa entender que é possível viver no caos sem que o caos viva dentro, que precisa enxergar em você um tipo de segurança que não vem de diplomas, status ou controle, mas da certeza de que você não está sozinho. E essa segurança só se aprende andando. Não espere ter todas as peças no lugar para começar a andar. Às vezes, Deus só vai revelar o caminho quando você decidir levantar o pé. Hoje, talvez você esteja diante de uma decisão que parece difícil. Um novo ciclo, um recomeço, um passo de fé. E se for esse o caso, não procure paz fora. Vista a paz por dentro. Ela é parte da armadura. Ela está disponível. Ela te firma. Ela te equilibra. Ela te protege de tropeçar na ansiedade. Ela te impede de correr com pressa ou parar por medo. E ela te lembra o tempo todo que mesmo no deserto, se você estiver calçado da forma certa, vai chegar onde Deus te quer. Andar com os pés calçados da preparação do Evangelho da Paz é carregar dentro de si uma bússola invisível que sempre aponta para o propósito. Mesmo quando o vento muda, mesmo quando os mapas não ajudam, mesmo quando a estrada some, a paz é o chão que Deus coloca debaixo dos seus pés enquanto você decide confiar. E essa decisão é sua. O céu já preparou os calçados. Agora é sua vez de calçá-los e seguir. O escudo da fé, quando os ataques não vêm de fora, mas de dentro. Existem momentos em que os maiores inimigos que enfrentamos não estão à nossa volta, mas alojados dentro de nós. Vozes silenciosas que gritam no escuro da mente, lembranças que se levantam como fantasmas para nos fazer recuar. Pensamentos que sabotam cada tentativa de recomeço. O escudo da fé foi criado por Deus não apenas para nos proteger das adversidades externas, mas para resistir às flechas inflamadas que brotam do nosso próprio interior. Ele não é um símbolo de vitória, é uma necessidade para a sobrevivência espiritual. A fé não é otimismo, não é pensamento positivo. A fé é uma escolha radical de confiar quando não se tem garantia nenhuma. É manter-se firme mesmo quando a alma está sendo atacada por lembranças, acusações e dúvidas. É dizer, eu creio, mesmo quando o coração está em pedaços. O escudo da fé é ativado não no momento em que tudo dá certo, mas justamente no instante em que tudo parece perdido. Ele é levantado quando você se recusa a ceder à dor e decide crer que ainda há esperança, mesmo que os olhos não enxerguem. E por que o escudo é indispensável? Porque os ataques não pedem licença. Eles surgem quando menos esperamos. Um comentário destrutivo, uma frustração inesperada, um plano que não deu certo, uma oração que parece sem resposta. Cada uma dessas situações pode se tornar uma flecha se você não estiver com o escudo em mãos. Mas não se trata de levantar a fé como quem faz esforço. Trata-se de posicionar o coração numa confiança tão profunda que nenhuma seta consiga ultrapassar. O escudo da fé é um abrigo móvel. Você não precisa estar parado para estar protegido.
Ele se move com você, ele caminha contigo, ele cobre enquanto você segue. E mais, ele tem o poder de apagar as flechas. Ele não apenas impede que elas te machuquem, mas neutraliza seu efeito. Quando você escolhe confiar, você não só se livra da dor, como também impede que a dor gere raízes. Fé é uma decisão diária de não deixar que as flechas definam seu valor, seu futuro, sua identidade. Muitas das setas que enfrentamos são silenciosas, invisíveis e recorrentes. São aquelas que sussurram à noite: você não é suficiente, Deus se esqueceu de você, nada vai mudar. E por mais que pareçam pensamentos inofensivos, eles carregam veneno. Se você não estiver protegido, eles se alojam, se fortalecem e quando menos percebe, você já não tem forças para sonhar, orar, acreditar. O escudo da fé, quando em posição, intercepta esses dardos antes que eles se instalem. Ele te lembra do que é eterno, do que já foi dito, do que está escrito. Fé é um olhar treinado para enxergar o invisível. É o que nos mantém caminhando quando os pés doem e o destino ainda é incerto. É o que nos levanta quando já nos despedimos da esperança. E mais, é o que nos conecta ao coração de Deus, não para entendê-lo, mas para depender dele. O escudo da fé não é um acessório. É a única forma de continuar respirando em meio a uma tempestade que tenta sufocar tudo por dentro. Quantas decisões importantes você deixou de tomar porque o medo foi maior que a confiança? Quantos sonhos foram engavetados porque as críticas te pareceram mais reais que as promessas? Quantas vezes você se calou quando deveria ter profetizado? Tudo isso revela uma necessidade urgente: erguer o escudo de novo. Ele pode ter caído sem que você percebesse, mas hoje Deus te convida a levantá-lo com consciência. A decisão de crer é sua. A proteção, ele garante. Esse escudo não é frágil. Ele foi forjado na eternidade. E ele cresce à medida que você o utiliza. Cada vez que você escolhe confiar, ele se torna mais firme. Cada vez que você decide declarar a palavra em meio à dúvida, ele se fortalece. Cada vez que você resiste à voz do medo, com a certeza do que Deus disse, ele se torna inquebrável. A fé é o que nos separa do colapso, é o que nos mantém humanos, mas conectados ao divino. Levantar o escudo da fé é, acima de tudo, um ato de coragem. É dizer, mesmo que a dor venha, ela não vai me vencer. Mesmo que a tempestade grite, minha alma ainda escuta a voz que acalma o mar. Mesmo que tudo pareça perdido, eu ainda creio no Deus que ressuscita o que morreu. Esse é o escudo. Essa é a proteção. E quando você decide segurá-lo com firmeza, nenhuma flecha será capaz de te parar. O capacete da salvação. A mente como campo de decisões silenciosas. A mente é o território onde grandes guerras são travadas sem que ninguém perceba. Lá pensamentos se erguem como fortalezas ou desabam como ruínas. E o capacete da salvação é a resposta de Deus para proteger esse espaço tão sagrado e tão vulnerável. A salvação não é apenas um conceito teológico distante. Ela é a certeza prática de que, mesmo em meio ao caos, há uma esperança que redefine o modo como pensamos, reagimos e decidimos. O capacete da salvação não impede que pensamentos surjam, mas impede que eles se tornem verdades absolutas quando não vêm de Deus. Quantas vezes você já foi atacado não por algo que fizeram, mas por aquilo que você mesmo pensou sobre o que fizeram? Quantas decisões você adiou porque sua mente estava poluída com possibilidades catastróficas? Quantas noites você perdeu revivendo dores, repassando conversas, antecipando fracassos? É por isso que essa peça da armadura é tão essencial. Porque enquanto o coração sente, é a mente que decide. E quando ela está desprotegida,
qualquer mentira pode se tornar convicção. Mas quando está guardada pela salvação, a mente se torna um santuário e não um campo de batalha permanente. Vestir o capacete da salvação é alinhar a forma como você pensa com a realidade do céu. É permitir que a verdade da sua nova identidade em Cristo molde seus pensamentos mais profundos. Não é negar o que sente, é aprender a interpretar corretamente o que sente. A salvação te reposiciona mentalmente. Você não é mais escravo do passado, nem refém das circunstâncias. Você é filho. Você é perdoado. Você é chamado. E essa consciência transforma completamente a forma como você lida com medo, culpa, vergonha, comparação e insegurança. A mente protegida pela salvação não se deixa dominar por pensamentos recorrentes de fracasso. Ela não se entrega a ciclos de autossabotagem. Ela resiste às sugestões do medo com a autoridade da promessa, porque sabe que está segura. Salvação é segurança. E quando essa segurança ocupa a mente, você deixa de ser influenciado pelo que acontece fora e começa a ser guiado pelo que foi plantado dentro. A mente salva é mente renovada. É mente com filtros espirituais, que não aceita qualquer pensamento como verdade só porque ele grita mais alto. O capacete também protege contra a acusação. Quantos vivem com a consciência carregada, mesmo após o perdão de Deus? Quantos oram sentindo que não são dignos? Quantos se aproximam do propósito com a mente cheia de dúvidas sobre si mesmos? O capacete da salvação protege você dessas armadilhas. Ele te lembra que não é pelo que você fez, mas pelo que Cristo fez. Ele te convence de que sua mente não precisa ser mais uma ferramenta de condenação, mas um espaço de comunhão com Deus. E é nessa mente que pensamentos de paz e não de mal começarão a florescer. Esse capacete é diário, porque os ataques à mente também são diários. As redes sociais te comparam, as vozes externas te pressionam, as experiências passadas tentam te limitar. Mas quando a salvação está viva em você, seu pensamento se torna blindado. E você começa a pensar como um redimido. Você começa a construir uma mentalidade celestial em um mundo que te empurra para o medo, para a escassez, para a dúvida. Você percebe que pensamentos não precisam ser aceitos apenas porque são insistentes. Você aprende a selecionar, a confrontar, a substituir. Você entende que renovar a mente é um processo, mas também uma escolha. E que toda vez que você se expõe à palavra, você está se revestindo de proteção mental. Está moldando sua forma de pensar para que ela esteja em sintonia com a eternidade, e não com o pânico do momento. O capacete da salvação também traz direção. Quando a mente está protegida, você discerne com mais clareza. Você ouve Deus com mais nitidez. Você não age por impulso, mas por direção. Você não reage, você responde. E isso muda tudo. Porque suas decisões já não são guiadas pela ansiedade, mas pela verdade. E quem decide com base na verdade, constrói futuros sólidos. Hoje, talvez você esteja sendo bombardeado por pensamentos confusos, cansado de lutar com sua própria mente. Talvez esteja crendo com o coração, mas sua mente ainda seja um campo minado. Então ouça isso. Deus não quer apenas salvar sua alma, Ele quer restaurar sua forma de pensar. Ele quer calçar seus pensamentos com paz. Ele quer preencher seus raciocínios com revelação. Ele quer que você durma em segurança, não porque tudo se resolveu, mas porque a sua mente está guardada nele. Coloque esse capacete. Não permita que sua mente vague por terrenos escuros e solitários. Traga-a de volta para a luz da salvação. E você verá que mesmo em meio à pressão, haverá clareza. Mesmo em meio ao ruído, haverá silêncio. Mesmo em meio ao ataque, haverá descanso.
Porque uma mente protegida é uma mente que ouve Deus acima de todas as outras vozes. A espada do Espírito, usando a palavra como declaração de vida. A espada do Espírito é a única parte da armadura que é ofensiva, mas sua ofensividade não está em ferir o outro, está em confrontar o engano. Ela não é uma arma de destruição, mas de alinhamento. A espada é a palavra de Deus, viva e eficaz, cortante, precisa, reveladora. Mas para que ela tenha efeito, precisa sair da condição de letra para se tornar declaração. A Bíblia não foi dada apenas para ser lida, mas para ser falada, encarnada, vivida. E é nesse ponto que muitos erram. Conhecem o texto, mas não empunham a espada. Memorizar versículos é uma coisa. Declarar com fé no momento certo é outra completamente diferente. A palavra é mais que um conjunto de frases espirituais. É uma arma de confronto entre realidade visível e verdade eterna. Quando você declara a palavra, não está apenas citando um texto, está rompendo atmosferas. Você está dizendo ao inferno, à carne, ao medo, à dor: eu sei o que Deus disse, e é isso que vai prevalecer. A espada do Espírito não é neutra. Ela sempre causa impacto. Ela corta as amarras da dúvida, rompe as cadeias da mentira, desfaz as estruturas do pensamento derrotado. Mas ela só é eficaz nas mãos de quem a empunha com fé. Jesus, no deserto, nos mostrou como se usa essa espada. Ele não gritou, não discutiu, não se justificou. Ele apenas disse: está escrito. E ao fazer isso, calou a voz do engano. Ele não venceu Satanás com força física ou argumento lógico, mas com a verdade proferida com convicção. Isso nos ensina que o poder não está apenas no texto, mas na fé com que você o libera. A palavra declarada por alguém que crê se torna como fogo nos ossos, como martelo que despedaça a rocha, como espada que abre caminho onde parecia não haver saída. Talvez você tenha lido muito a Bíblia, mas nunca aprendeu a usá-la como espada. Talvez esteja passando por situações em que palavras humanas não têm mais efeito. É hora de levantar a voz com a autoridade da palavra. Não como mágica, mas como convicção. Comece a declarar o que Deus disse sobre você, sobre sua casa, sobre seu futuro. Use a espada. Quando a escuridão tentar envolver sua mente, declare: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Quando a ansiedade tentar dominar seu dia, declare: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando a culpa tentar te acusar, declare: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A espada é a voz de quem não aceita morrer no meio do processo. É o grito de quem entendeu que há algo maior operando. É o som de quem está em guerra contra a incredulidade interna. Mas é também a arte de ouvir antes de falar, porque a espada não fere ao acaso, ela é guiada. O Espírito Santo revela qual palavra liberar em cada momento. Por isso, não basta conhecer a Bíblia, é preciso estar sensível ao Espírito. A espada pertence a Ele, e Ele sabe como, quando e onde usá-la com precisão. Essa espada também corta dentro de nós. Ela nos confronta antes de confrontar o mundo. Ela revela intenções ocultas, motivações distorcidas, áreas que ainda não foram rendidas. E isso, embora desconfortável, é libertador, porque a palavra não veio apenas para nos proteger, mas para nos moldar. Não se trata apenas de usá-la contra o que é externo, mas de permitir que ela nos transforme por dentro. A espada é cirúrgica. Ela vai até onde mais ninguém pode ir. Ela toca no lugar onde o trauma se escondeu, onde a crença limitante se instalou, onde a raiz da amargura cresceu em silêncio. E ali ela limpa, cura, restaura. Há um poder que dorme na palavra quando ela é apenas decorada.
mas há um fogo que se acende quando ela é proclamada com fé. Por isso, não aceite viver sem voz. Não aceite atravessar o dia calado diante das pressões. Não aceite apenas ouvir pensamentos contrários. Fale, declare, proclame, use a espada. Você não precisa gritar, mas precisa se posicionar. A palavra que sai da sua boca tem autoridade quando sai do lugar da fé. E quando isso acontece, os céus se movem, os inimigos recuam e sua alma se fortalece. Hoje, o Espírito te convida a empunhar essa espada com maturidade, não mais como alguém que a carrega sem saber usar, mas como um soldado treinado pela graça. Alguém que não depende da força das próprias palavras, mas da verdade eterna que está por trás delas. E ao fazer isso, você verá muralhas internas caindo, mentiras sendo desmascaradas, atmosferas mudando ao seu redor, porque a espada do Espírito não erra o alvo. Ela cumpre o que foi enviada para fazer, e o seu papel é segurá-la com fé e liberar a voz que o céu já liberou sobre você. A oração como arma invisível e ininterrupta. Existem momentos em que falar com Deus parece a única coisa que ainda resta. E talvez você tenha chegado até aqui justamente porque orou em silêncio, mesmo sem palavras, mesmo sem força, apenas com o olhar levantado para o alto, como quem clama por socorro. A oração não é um ritual, é sobrevivência. É o fôlego da alma em meio à pressão. É a conversa que sustenta o espírito quando todas as outras vozes se tornam insuportáveis. Ela não é uma parte a mais da armadura. Ela é o elo que mantém tudo no lugar. Sem oração, a armadura pesa. Com oração, ela flui. Paulo encerra a descrição da armadura dizendo, orando em todo o tempo no Espírito. Isso não é uma instrução opcional, é uma convocação para um estilo de vida onde a comunicação com Deus se torna constante, natural, necessária. A oração é a única arma que não se segura com as mãos, mas com o coração. Ela não fere, mas abre caminhos. Ela não grita, mas rompe barreiras. É a única prática que une vulnerabilidade e autoridade no mesmo gesto. Quando você ora, está dizendo a Deus, eu dependo de ti, mas também me posiciono em ti. E o mais belo é que a oração não exige cenário ideal. Ela acontece no quarto escuro, no trânsito, no hospital, no trabalho, no silêncio da madrugada ou no barulho do choro. O céu não precisa de palavras eloquentes. Ele responde à sinceridade. A oração é a linguagem da alma que reconhece sua fonte. Quando você ora, não está apenas pedindo, está respirando o ar do reino. Você está se alinhando, se limpando, se fortalecendo. A oração te tira do caos e te reposiciona na perspectiva de Deus. Talvez você já tenha orado por algo que ainda não aconteceu. E talvez tenha se perguntado se Deus ouviu. Mas entenda isso, nenhuma oração é ignorada. Algumas são respondidas com mudanças imediatas, outras com processos transformadores. Algumas quebram muros ao redor, outras quebram resistências dentro. Às vezes, a oração não muda a situação, mas muda você. E ao mudar você, tudo ao redor começa a responder de outra forma. A oração é um portal que te conecta com o propósito, mesmo quando a estrada é longa. E há um tipo de oração que vai além das palavras. É quando o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. É quando sua voz falha, mas seu Espírito continua falando. É quando o cansaço te cala, mas o céu ainda te escuta. A oração no Espírito é essa dimensão em que você se torna canal, onde não apenas fala, mas ouve, discerne, recebe. Nesse lugar, a oração deixa de ser tarefa e se torna comunhão. Ela não tem hora para começar ou terminar. Ela invade seu cotidiano com suavidade, mas com poder. A oração também é resistência. Ela te mantém sensível ao que é eterno quando o presente te oprime. Ela te impede de se render à pressão emocional.
Ela te lembra que você não está só, que há um pai atento, um filho que intercede, um espírito que guia. O inimigo não teme sua força, teme sua constância em oração. Porque quem ora, permanece. Quem ora, resiste. Quem ora, enxerga o que os olhos naturais não veem. A oração é a chama que mantém o altar aceso mesmo nos dias cinzentos. Não há vitória sem oração. Não há discernimento sem oração. Não há direção sem oração. Não há permanência sem oração. A oração não é um meio de convencer Deus, mas de se deixar convencer por Ele. Ela não é um código de acesso, mas uma estrada aberta. É onde você chora sem ser julgado, clama sem ser ignorado, escuta sem ser interrompido. É onde você é refeito todos os dias. Hoje, talvez você precise orar sem entender. Talvez precise apenas ficar em silêncio diante dele e permitir que ele ore em você. Talvez sua oração seja apenas "me sustenta", e isso é o suficiente, porque quem ora, mesmo fraco, está mais forte do que quem se cala com orgulho. Quem ora, mesmo sem ver, está mais perto do céu do que imagina. Porque a oração é a arma que o inferno não pode calar. Ela atravessa muros, rompe o tempo, penetra dimensões e alcança o trono. E quando chega lá, Deus responde: não pare de orar. Não ore apenas quando der tempo. Faça da oração o seu tempo. Entre nos seus dias com o coração conectado. Ore ao levantar, ao andar, ao se deitar. Ore sem medo de parecer repetitivo. Ore sem medo de não ser eloquente. Deus não ouve discursos, Ele ouve corações. E o seu, quando ora, se veste de força. Porque a oração é a ponte entre a armadura e a vitória. É o sopro contínuo da fé. É o que faz tudo o que você ouviu até aqui se tornar vida dentro de você. Vestir a armadura não é opção, é sobrevida. Agora que você conhece cada parte da armadura, talvez entenda algo que sempre esteve diante dos seus olhos, mas nunca fez tanto sentido como agora. Essa armadura não foi dada a super-heróis espirituais, mas a pessoas reais, frágeis, cansadas, humanas. Pessoas como você. Pessoas que enfrentam dias em que orar é um desafio, que lutam para manter a fé viva, que sentem o peso da dúvida, que carregam cicatrizes emocionais e que, mesmo assim, decidiram permanecer. E permanecer, neste tempo, é um ato de coragem. Vestir a armadura é mais do que um conselho bíblico, é uma questão de vida. Não espere estar bem para começar a se revestir. É o revestimento que vai te manter de pé até que tudo volte ao lugar. Não se trata de parecer forte. Trata-se de ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Você não precisa vencer com as próprias mãos. Precisa apenas permanecer revestido. A verdade vai te manter alinhado, a justiça vai guardar seu coração, a paz vai firmar seus passos, a fé vai apagar os ataques, a salvação vai proteger sua mente, a palavra vai te dar direção e a oração vai manter sua conexão viva. Essa armadura é completa, porque a batalha da vida é imprevisível. Ela é integral, porque você precisa estar inteiro, mesmo quando se sente quebrado. Talvez, durante este vídeo, o Espírito Santo tenha tocado em áreas da sua vida que você tem deixado expostas. Talvez você esteja lutando sem proteção, tentando resistir com a força dos seus sentimentos, tentando resolver com a lógica aquilo que só se vence com fé. Mas agora você sabe, e saber é o primeiro passo. O próximo é agir, é se levantar e dizer: Senhor, me reveste. Me ajuda a colocar cada parte dessa armadura não como quem veste uma fantasia, mas como quem assume uma nova identidade. Porque não é sobre lutar melhor, é sobre permanecer de pé onde muitos caíram. Efésios 6,13 diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. O que impressiona nesse versículo não é a vitória, mas a permanência.
O chamado aqui não é para vencer no seu tempo, mas para resistir até o tempo de Deus se cumprir. E se o dia mau ainda não passou, não significa que Deus te abandonou. Significa que Ele está te ensinando a resistir com aquilo que Ele mesmo te entregou. Vestir a armadura é um ato diário. Não é algo que você faz uma vez por semana ou só quando as coisas apertam. É como respirar. É como comer. É uma necessidade vital. Porque o mundo continuará pressionando, as vozes continuarão gritando, as tentações continuarão aparecendo. Mas quem está revestido já decidiu de antemão: eu não vou ceder, eu não vou recuar, eu não vou desistir. Não porque sou forte, mas porque estou guardado por algo maior que eu, algo que me foi dado pelo céu. Hoje, Deus não está te pedindo perfeição. Está te chamando para se posicionar. Ele não está cobrando performance, está oferecendo proteção. Ele não está exigindo força, está disponibilizando vestimenta. E é essa vestimenta que vai fazer a diferença entre cair e continuar, entre se perder e se alinhar, entre ser vencido pelo mal e resistir até ver a promessa se cumprir. Se nesse momento você sente que precisa de um recomeço, comece por aqui. Diga com sinceridade, mesmo que em pensamento: Senhor, me reveste. Eu preciso de Ti. Me ensina a andar nessa verdade, a guardar meu coração com a Tua justiça, a caminhar com a Tua paz, a levantar o escudo da fé, a proteger minha mente com a salvação, a declarar a Tua palavra com convicção e a permanecer em constante oração. Essa oração simples é o primeiro passo, e o céu responde a corações sinceros. Você pode até não saber o que virá amanhã, mas uma coisa é certa: revestido com essa armadura, você estará pronto. Pronto para permanecer em pé quando o mundo esperava te ver caído. Pronto para continuar avançando, mesmo com o coração cansado. Pronto para resistir ao mal não com raiva, mas com fé. Pronto para viver não como sobrevivente, mas como alguém que encontrou em Deus sua verdadeira força. Vestir a armadura não é religião, é consciência, é sabedoria, é vida. E agora você sabe, agora é a sua vez. Que o Senhor te fortaleça, que te revista por completo e que você permaneça firme até o fim.